Boa noite, queridos. Mais uma vez eu estou aqui na quarta-feira para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Espero que você esteja bem, atento também ao que Deus quer falar contigo nessa noite. Desde já eu quero deixar um abraço a você, a sua família, a todos vocês que estão acompanhando aí. Durante a tarde, mais uma vez, com certeza você viu nas redes sociais da igreja o post da nossa mensagem dessa noite, que diz assim o tema: quer mudar o mundo? Pregue o Evangelho. Glória a Deus por isso, que bom. E a gente tem ouvido, obviamente, que sempre nós ouvimos, e até eu já falei isso aí, precisa mudar aquilo, o mundo precisa mudar, tantas coisas no mundo que precisam mudar, mas a mudança do mundo está nas minhas mãos, está nas suas mãos aí, que é a palavra de Deus, que é pregar o Evangelho, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a base do conhecimento para o avivamento, para a mudança e para a reforma. Sem a Bíblia não há poder, não há como haver avivamento, não há como haver mudança. E sem a Bíblia não há como haver reforma, porque sem ela não há transformação. Nós precisamos crer que a transformação, que o avivamento, que a mudança vem através da palavra de Deus, que é inerrante. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra de Deus. Nós cristãos sabemos disso. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra de Deus. E o estudo deste livro, ele pode tornar a maneira como Deus age em nós e através de nós, e como nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Se somos semelhantes a Jesus, nós conseguimos sim mudar o mundo, pregando o Evangelho, ouvindo a voz do Senhor e estarmos totalmente sujeitos à vontade do Senhor para que o Espírito Santo haja no meio de nós. Eu quero te convidar para ler um texto lindo das Sagradas Escrituras, que é Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo falando, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu vou ler mais uma vez, você presta bem atenção no que diz o texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele começa dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Ao escrever, não me envergonho do Evangelho, provavelmente Paulo quisesse dizer, eu sinto orgulho e muitíssimo alegre, muito feliz por ter a oportunidade de pregar o Evangelho, em proclamar a mensagem da salvação. Eu fico, queridos, de verdade emocionado quando eu leio as palavras do apóstolo Paulo dizendo, eu sinto alegria em pregar o Evangelho, eu sinto alegria em proclamar a mensagem da salvação, porque é isso que vai mudar o mundo, é isso que vai mudar o mundo. Nós vivemos em um mundo onde princípios estão sendo quebrados, princípios cristãos estão sendo quebrados, vivemos num mundo de relacionamentos vazios, frios e descartáveis. As pessoas são descartáveis hoje em dia. Infelizmente é assim que funciona. Valores estão sendo distorcidos. Muitos de nós, sem perceber, perderam a alegria, a felicidade de ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Muitos cristãos perderam a alegria de pregar o Evangelho. Isso se dá muito pelo sistema desse mundo que nos sufoca e nos leva a calar-nos. Nós temos medo de pregar a palavra de Deus, porque temos medo do que o mundo vai dizer, das consequências que o mundo pode nos causar.
Nós vivemos num mundo onde os valores mudaram, onde o errado passa a ser certo e acabamos entrando no jogo do mundo. Mas eu te encorajo, você quer mudar o mundo? Pregue o Evangelho, porque ele diz assim as Sagradas Escrituras, pois não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é poder de Deus. No contexto histórico, os romanos, eles não estavam sempre se vangloriando do seu poder? A força pelo qual eles haviam conquistado o mundo, não era assim? Os romanos sempre se vangloriando do seu poder, da força que eles tinham conquistado o mundo. Pois bem, Paulo estava dizendo, o evangelho que eu proclamo, por assim dizer, é muitíssimo superior. Ele tem sido levado a bom termo e oferece muitíssimo melhor, a saber, a salvação eterna. E isso não pelo povo de uma nação particular, por exemplo, Roma, mas por aqueles que exercem a fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, o evangelho que eu prego tem um poder muito maior do que Roma. Olha a coragem desse homem. Ele estava dizendo, o evangelho que eu estou pregando, esse sim tem poder. A necessidade mais urgente e imperativa da alma não é um renome terreno, mas paz, alegria, glória para hoje, amanhã e para o futuro sem fim. Comparado com o poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma ou de qualquer outra hoste terrena. Por isso, querido, não tema em pregar o Evangelho, porque ele é poder de Deus. Os exércitos terrenos se destroem, mas o Evangelho salva. Ele é poder de Deus. Não tema pregar a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto diz, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele, portanto, sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, condição social, grau de educação ou cultura. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, mais uma vez eu te digo, quer mudar o mundo, pregue o Evangelho. Nós precisamos de uma reforma no nosso mundo, de uma reforma dentro de nós, de uma reforma na sociedade. Como isso se dá? Pela palavra de Deus. Você precisa crer nisso. E o texto prossegue, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero, num certo dia, de forma súbita, por divina iluminação, ele compreendeu que o que estava implícito aqui nesse texto não era a justiça retribuidora de Deus, mas a justiça gratuitamente imputada ao pecador pela soberana graça de Deus. Era a graça de Deus, com base na expiação substitutiva de Cristo. Ele entendia que era Cristo que tinha morrido pelos nossos pecados. Não são as nossas obras que nos levam ao céu, não são as nossas obras que nos levam ao Deus Todo-Poderoso, mas é graça, é a expiação substitutiva, é Cristo nos substituindo naquela cruz. Quando o grande reformador descobriu que Romanos 1,17 fala do gracioso veredito de Deus, declarando que o crente, de posse da justiça, ele experimentou o dia mais feliz da sua vida. Você precisa experimentar isso na tua vida. Portanto, pregue o Evangelho, porque ele é poder de Deus. E entenda que o justo viverá por fé. A experiência de Lutero mudou a sua vida para sempre. Mudou a sua visão da Bíblia e mudou a história do cristianismo. A partir desse ponto, então,
a Escritura tornou-se um livro de luz e alegria. Era como Martim Lutero estava se sentindo assim, como se ele tivesse sido libertado de um cárcere escuro e trazido para a bela luz do dia. Então, aonde ele podia inalar o ar fresco, revigorante e estimulante. A paz de Deus, que excede toda a compreensão e entendimento, agora enchia o seu coração e a sua mente. Se você está precisando realmente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha o teu coração e a tua mente, pregue o Evangelho. Mergulhe nas preciosidades da Bíblia. Busque a palavra de Deus, como diz, poder de Deus. Isso aqui que eu estou segurando em minhas mãos é poder de Deus. Assim como citou Lutero, quando ele disse que estava numa escuridão e agora parece que ele não está mais sufocado, parece que ele está respirando o ar fresco. Quando nós nos sentimos sufocados, você talvez está se sentindo sufocado, triste, amargurado, preocupado, busque as Sagradas Escrituras e receba da paz do Senhor que excede todo entendimento. Pregue o Evangelho. Você quer mudar o mundo? Pregue o Evangelho. Quer reformar o mundo? Quer mudança no mundo? Quer mudança na tua vida? Pregue o Evangelho. Busque ao Senhor de todo o coração. Mas como eu faço isso? Começando por mim. Começando por você. Que essa palavra tenha encorajado você a buscar ao Senhor de todo o coração, de compreender que este livro contém poder de Deus para mudar a sua vida, para mudar a tua história e para mudar o mundo. Que Deus muito te abençoe. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus? Amado Deus e querido Pai, que a tua palavra, que é poder de Deus, venha transformar as nossas vidas. Que a tua palavra, que é poder de Deus, venha transformar e mudar a nossa história. Que a tua palavra, que é poder de Deus, venha curar os enfermos, venha tratar das feridas da nossa alma, venha trazer alegria ao nosso coração e venha nos colocar rendido aos teus pés, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Abençoa, Santo Deus, essa família que está assistindo essa live. Abençoe o restante da sua semana. E que nós sim, com alegria, assim como o apóstolo Paulo, possamos pregar o Evangelho. Temos alegria em pregar o Evangelho, porque é poder de Deus para transformar o mundo e transformar as nossas vidas para a glória de Deus e no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até mais. Tchau, tchau.